Glória a Deus, amém? Louvado seja o nome do Senhor. Eu queria só esclarecer sobre o Ministério de Gideões, que existe aqui também o Ministério de Gideões da oração, Gideões da adoração. É um ministério liderado pela pastora Ângela Valadão. Então alguns irmãos confundem, né? Então não é o mesmo ministério, embora tenha aí o nome semelhante. Só para esclarecer. Amém. Nesta manhã, nós vamos falar sobre o que vem depois da Páscoa. Amém? Nós estamos numa sequência de mensagens. O pastor Alisson tem ministrado sobre este tema nos últimos domingos. E ele pediu que eu também desse continuidade a este tema nesta manhã. Então, nós vamos, pela graça do Senhor, falar sobre isso. Mais especificamente, sobre uma festa. Porque a Páscoa é uma festa judaica na sua origem. E no dia que o pastor Alisson perguntou aqui, o que vem depois da Páscoa? Eu respondi aqui, o Pentecoste. Falando sem festa, não é? Depois da festa da Páscoa, vem a festa de Pentecoste. Então nós vamos falar sobre isto nesta manhã. Bom, por quê? Por que falar em festas? Por quê? Porque a Bíblia fala tanto em festas. No Velho Testamento existe a determinação na lei de Moisés para que o povo de Israel realizasse determinadas festas. Eram várias. E as principais são Páscoa, Pentecoste e Tabernáculos. As três principais festas. Mas para que isso? Por que a lei de Deus precisava determinar que as pessoas realizassem festas? Que coisa estranha. É estranho, mas é muito interessante que a lei de Deus, ela não consistia apenas de mandamentos e proibições. Faça isso, faça isso, faça isso, não faça aquilo, não faça aquilo, não faça aquilo. Cuidado com o pecado. Não é só isso. A lei também determinava festas. Porque Deus desejava que o seu povo fosse um povo de celebração e alegria. Amém? Por isso que nós nos reunimos aqui e cada culto é uma festa ao Senhor. Mas as festas tinham outros propósitos também. As festas judaicas, elas tinham, por exemplo, o propósito didático. Didático. Por quê? Por exemplo, a festa da Páscoa comemorava a saída do povo de Israel do Egito. Mas depois que isso aconteceu, esta libertação, vieram novas gerações, né? Nasceram lá os judeuzinhos lá, que não tinham conhecido o Egito. Como eles saberiam dessa libertação? Através da festa. Todo ano aconteceria a festa da Páscoa, e então os filhos perguntariam, papai, o que é isso? Esta festa, meu filho, é a comemoração daquele dia, quando o Senhor nos tirou da terra do Egito. Então as festas tinham um propósito didático. Tinham também o propósito de memorial, para que o povo não se esquecesse das bênçãos de Deus. Então aquelas bênçãos tinham que ser comemoradas. Todo ano tinham que comemorar, para não se esquecerem. Mas lembrar para quê? Apenas para lembrar? Não. Para agradecer sempre ao Senhor pelas bênçãos que aquelas festas representavam. Amém? Então, as festas tinham esses propósitos. Pois bem, já se falou muito aqui sobre a Páscoa, né, em cultos anteriores. E depois da Páscoa, o que acontece? É a pergunta que o pastor Alisson tem feito aqui nos últimos domingos. Depois da Páscoa, muita coisa acontece. Eu disse que depois da Páscoa vem o Pentecoste. Mas onde nós queremos chegar com isso? É que o propósito de Deus, ele não se encerra na Páscoa. Deus tem mais.
Deus quer que haja na sua vida continuidade. Continuidade das suas experiências com Deus. Continuidade do seu relacionamento com Deus. Então as coisas não se encerram na Páscoa. Não se encerram. Então quantas pessoas se lembraram da Páscoa, comemoraram, não é? Comeram chocolate até não conseguirem mais, e depois se esqueceram. Mas o que vem depois da Páscoa? Nosso compromisso com Deus continua. Amém? Por isso, depois da Páscoa, vinha o Pentecoste. E eu queria ler em Deuteronômio, capítulo 16, versículo 1, eu queria ler sobre estas festas e principalmente sobre o Pentecostes. Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia, capítulo 16, o versículo 1, vai falar sobre a Páscoa. Nós temos aí um texto que faz parte da lei de Moisés. Então, diz assim, Deuteronômio 16:1: guarda o mês de Abibe e celebra a Páscoa ao Senhor teu Deus, porque no mês de Abibe o Senhor teu Deus te tirou do Egito de noite. Pois bem, então aí está a Páscoa. Agora vamos ao versículo 9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara, iniciarás a contar 7 semanas. Depois celebrarás a festa das semanas, que é Pentecostes, ao Senhor teu Deus. O que deres será oferta voluntária da tua mão, segundo o Senhor teu Deus te houver abençoado. E te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu e teu filho, e tua filha, e o teu servo, e a tua serva, e o levita que está dentro das tuas portas, e o estrangeiro, e o órfão, e a viúva, que estão no meio de ti, no lugar que o Senhor teu Deus escolher, para ali fazer habitar o seu nome. Então, esses versículos 9 a 11, eles falam de Pentecostes. Bom, o que tem a ver uma festa com a outra? Encerrada a Páscoa, era feita uma contagem de 7 semanas. 7 semanas. Contando os dias aí dá quanto? 7 vezes 7? Muito bem, o pessoal aqui estava na aula de matemática. 7 vezes 7, 49. Então, no dia seguinte, que era o 50º dia, acontecia a festa de Pentecoste. Porque a palavra Pentecoste significa 50. Ou seja, é uma festa que acontecia 50 dias depois da Páscoa. Então, por que 50 dias? Nesse período de 50 dias, ou de 49 dias, era feita a colheita do trigo em Israel. Era o tempo da colheita. Então, quando encerrava a colheita do trigo, era realizada a festa de Pentecoste. Era uma festa de gratidão ao Senhor pela colheita. E era um dia de ofertas. O povo trazia da sua colheita uma oferta ao Senhor. E a lei de Moisés dizia: nenhum varão apareça perante o Senhor de mãos vazias. Deveria trazer da sua oferta. A festa de Pentecostes era um momento de lembrar: olha, a nossa colheita, ela acontece porque Deus nos abençoa, e não por outro motivo. Se nós prosperamos, é porque Deus nos abençoa. Não é porque nós somos os melhores, não é porque somos inteligentes, fortes, poderosos, capazes, não é por nada disso, mas é pela bênção de Deus. Então vamos, nesse dia, no 50º dia, reconhecer tudo isso, trazendo uma oferta ao Senhor e demonstrando a nossa gratidão por essa colheita maravilhosa. Então era este o propósito da festa de Pentecoste. E era um dia de alegria. O pastor Wilson estava falando de alegria aqui, não é? Quem não estava sentindo essa alegria, que viesse aqui na frente. Olha, é importantíssimo que nós nos alegremos diante do Senhor. E muitas vezes temos motivos para estarmos tristes,
Mas, pelo poder do Espírito Santo, nós podemos ainda assim nos alegrarmos na presença de Deus. E aí está escrito no versículo 11: tu te alegrarás perante o Senhor teu Deus, tu, teu filho, tua filha. Olha a família nesse culto, né? O que mais? Teu servo, tua serva, o levita que está dentro das tuas portas, o estrangeiro. Agora veja bem, o órfão e a viúva. O órfão, ele tinha motivo para ficar triste? Tinha, mas ele também ia se alegrar na presença de Deus. A viúva tinha motivo para ficar triste? Muito, mas ela também ia se alegrar na presença de Deus. Portanto, você tem algum motivo para ficar triste? Tem, mas você também vai se alegrar na presença de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Está escrito que na presença do Senhor até a tristeza salta de alegria. Aleluia! Porque pelo poder de Deus nós vamos superar os nossos problemas, nós vamos superar as nossas angústias, nós vamos superar as nossas tristezas, nós vamos celebrar e nos alegrar diante do Senhor. Aleluia! Muito bem. Agora veja que interessante. 50 dias depois da Páscoa acontece o quê? Vou perguntar de novo. 50 dias depois da Páscoa acontece o quê? Amém. Então veja bem. A primeira Páscoa está relatada em Êxodo capítulo 12. Quando o povo de Israel saiu do Egito. Amém? 50 dias depois da primeira Páscoa, aconteceu o quê? Não. Não. Peguei vocês. Não aconteceu. Mas não aconteceu? Não. Sabe por quê? A festa de Pentecostes não é aquele momento de gratidão pela colheita? É. Mas depois da primeira Páscoa, o povo estava no deserto. E no deserto, eles não plantavam, eles não colhiam, não tinha colheita. E também não teve Pentecoste. Então, veja bem, depois da primeira Páscoa não teve Pentecoste, porque eles estavam em um lugar inadequado. Ah, veja que interessante isso. Eles estavam no lugar errado, digamos assim. Eles poderiam até já ter chegado na Terra Prometida. 50 dias dava tempo. Mas eles não tinham chegado. E por que não tinham chegado? Por causa da dureza dos seus corações. Então eles estavam no lugar errado. Naquele lugar não dava para comemorar Pentecoste. Naquele lugar eles estavam um tanto quanto limitados em relação às bênçãos que eles poderiam receber de Deus. Então, quantas vezes você comemora a Páscoa, mas você não comemora Pentecoste? Você não comemora porque você está no lugar errado. O que eu estou dizendo com isso? A sua vida está errada. Você não está na posição que Deus gostaria que você estivesse. Era propósito de Deus que você estivesse plantando e colhendo em abundância, mas você está fora do propósito. Você está atrasado em relação àquilo que Deus tem para a sua vida. Então você não tem o que comemorar depois da Páscoa. Ah, então no primeiro ano ali da primeira Páscoa não houve Pentecostes. E no segundo ano? Também não. E no terceiro ano? Também não. E no quarto? Também não. E assim foi durante 40 anos no deserto, sem comemoração do Pentecoste. Então veja que muitas vezes nós estamos presos em um estágio da nossa experiência com Deus e nós não saímos daquilo. O povo comemorou Páscoa no deserto outras vezes, mas Pentecoste nenhuma vez. Quantas vezes nós estamos também presos, limitados? Nós temos uma experiência com Deus e é só aquela. Nós não saímos daquilo. Nós não temos uma bênção nova para contar. A gente não sai do lugar. Mas Deus deseja que nós saiamos. Amém?
assim que o povo entrou na terra prometida, começou a celebrar Pentecoste. Aleluia. Porque tinha colheita, tinha semeadura todo ano, não é? Tinha trigo e o povo poderia celebrar. Mas o que nós temos a ver com as festas judaicas? Alguém poderia perguntar, não é? Deus mandou Israel celebrar Páscoa, Pentecoste, Tabernáculo, e o que eu tenho com isso? Sabe, e o Kiko, né? Sabe o que você tem com isso? A festa da Páscoa, desde a primeira, lá em Êxodo 12, representava a obra de Cristo na cruz do Calvário. Amém? A obra de Cristo na cruz. Cada cordeiro que morria em cada Páscoa representava o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aleluia! Mas e Pentecoste? A festa de Pentecoste representa a obra do Espírito Santo. Aleluia! Não foi por coincidência que o Espírito Santo desceu no dia de Pentecoste. Não. É porque aquela festa já prefigurava o início do ministério do Espírito Santo. Mas veja bem, Pentecoste acontece 50 dias depois da Páscoa. Por que esse tempo todo? Por quê? Então vamos agora para o Novo Testamento. Jesus morreu ali na Páscoa, ressuscitou 3 dias depois, e ele falou com os discípulos, olha, ficai aqui na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Lucas 24, 49. Mas que estranho. Então depois de ressuscitado, Jesus esteve com os discípulos durante 40 dias aproximadamente. Isso está escrito lá em Atos capítulo 1. E os discípulos esperando o Espírito Santo. Eu não sei, eles talvez não estivessem entendendo nada, né? Mas por quê? Por que esse intervalo de 50 dias entre a morte de Jesus e a descida do Espírito Santo? Se Jesus ressuscitou no domingo, por que o Espírito Santo não veio na segunda-feira de manhã? Por quê? Por que tem esse prazo? Nós queremos tudo muito rápido. Nós queremos que Deus opere rápido. Não é? A pessoa começa a namorar no sábado, já quer casar na segunda. Senhor, me dá minha bênção. Calma. Calma. Até para o Espírito Santo descer, teve que esperar. 50 dias. Nós não podemos ser muito apressados com as coisas de Deus. Não podemos marcar datas para Deus operar. Ele não segue a nossa agenda. Ele não obedece o nosso relógio. Então os discípulos tinham que esperar. Mas o que aconteceu nesse período de 50 dias entre a Páscoa e o Pentecoste? Foi um tempo de prova, onde a perseverança dos discípulos foi testada. Veja bem, quantas pessoas assistiram à cena do Calvário? Não sei, mas provavelmente milhares. Foi uma cena que aconteceu em público, num dia de festa em Jerusalém, a festa da Páscoa. Jerusalém estava lotada de gente. Eu creio que milhares de pessoas assistiram à cena do Calvário. Depois veio a ressurreição. Depois da ressurreição, aquelas milhares de pessoas não viram Jesus, não. Mas ele ainda apareceu para mais de 500 pessoas. Onde está escrito isso? 1 Coríntios 15, 6. Paulo disse que Jesus ressuscitado apareceu para mais de 500 pessoas. Mas então milhares já ficaram para trás. Cadê aquele pessoal que tinha crucificado Jesus? Cadê aqueles que gritavam, crucificam-o, crucificam-o? Eles se encontraram com Jesus ressuscitado? Não, esse pessoal ficou para trás. Cadê os soldados? Cadê aqueles que cuspiram no seu rosto?
Aqueles que escarneceram dele ficaram para trás. Mas aproximadamente 500 pessoas tiveram a honra gloriosa de ver Jesus ressuscitado. Aleluia! Muito bem. Mas o tempo foi passando, aquele período de 50 dias foi transcorrendo. Chegado o dia de Pentecostes, havia quantas pessoas aguardando o Espírito Santo? 120. Obrigado. Mas cadê os 500, meu Deus? Cadê os 500? Cadê os 500? Ah, sabe o que é? Ó, eu quero o Espírito Santo, mas eu tenho muito compromisso hoje. Né? Eu não vou poder esperar. É isso, eu tenho muito compromisso. Eu tenho muito trabalho. Não dá para ficar esperando o Espírito Santo. Então, daqueles 500 que viram Jesus, só 120 estavam no cenáculo no dia de Pentecoste. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 15. Então, o que nós concluímos? Nesse período de 50 dias, a perseverança desse povo foi testada e muitas pessoas ficaram para trás. Muitas pessoas ficaram no meio do caminho. Então, nós podemos dar um exemplo muito importante, que é Judas Iscariotes. Judas Iscariotes participou da Páscoa. Ele comeu o pão com Jesus e ele bebeu do vinho. Mas Judas Iscariotes não chegou ao Pentecoste. Que isso seja um motivo de reflexão para nós. Que tipo de discípulo eu sou? Que tipo de discípulo você é? Qual é o seu propósito com Deus? É de perseverar? É de ficar firme? Ou, se a bênção está demorando, eu vou cair fora? Não. Nós não somos daqueles que retrocedem, mas daqueles que perseveram para a salvação da alma. Amém? Glória a Deus. Você é perseverante, amém? Diga para o seu irmão, você é perseverante. Amém. Você é igual o pitbull que quando pega não larga. Amém. Olha, eu estou agarrado em Jesus. Eu não largo Jesus por nada. Se o pitbull agarrar na sua perna, não adianta você balançar um pedaço de picanha para ele, ele não vai largar. Nós devemos ser assim, com as coisas de Deus, perseverantes. Então, naquele período de 50 dias, muitas pessoas ficaram para trás. Mas veja bem, se eu já tenho a experiência da Páscoa, para que Pentecostes? Para quê? Páscoa é o quê? É a obra de Cristo, amém? Pentecostes é a obra do Espírito Santo. Se eu já tenho a minha experiência com Jesus, para que experiência com o Espírito Santo? Vamos responder a essa pergunta agora. Os discípulos, eles conheciam Jesus? Amém? Eles conviveram com Jesus durante 3 anos, aproximadamente. Eles creram em Jesus como Salvador. Eles aprenderam muito com Jesus. Eles foram treinados por Jesus. Mas mesmo assim, eles não estavam prontos para fazerem a obra de Deus. Ah, não? Não. Por isso Jesus falou, ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos do poder. Porque sem o Espírito Santo revestindo esses homens, eles não seriam capazes de fazerem a obra de Deus. E é pelo mesmo motivo que nós também precisamos dessa experiência do Pentecoste, que é o revestimento do Espírito Santo em nossas vidas. Isso vem depois da Páscoa. Mas veja bem, nós precisamos da operação do Espírito Santo em nós. Por quê e para quê? O porquê é a nossa fraqueza, a nossa incapacidade humana. Nós não temos condições
de realizarmos a obra de Deus, porque é uma obra sobrenatural. Nós não temos condições. Então nós somos humanamente fracos e incapazes diante de tão grande desafio de fazer a obra de Deus neste mundo. Agora vamos ao exemplo, o melhor exemplo que podia existir. Você sabia que Jesus também precisou do Espírito Santo para fazer o que ele fez na terra? Talvez isso surpreenda alguns. O quê, pastor? Isso não é heresia não, pastor. Jesus precisou do Espírito Santo? Precisou. Precisou sim. E eu vou provar isso agora. Mas Jesus é Deus. Sim. Mas lá em Filipenses capítulo 2, está escrito que Jesus, sendo Deus, ele se esvaziou da sua glória. Ele se esvaziou da sua condição de Deus e desceu à condição humana, e estando em condição humana, ele se rebaixou à condição de servo. Ele poderia ser um homem chique, bacana, poderoso. Ele se rebaixou à posição de servo. Ele se rebaixou à condição da fraqueza humana. E nesse estado de fraqueza humana, Jesus precisava do Espírito Santo. Se ele precisava, e nós então, meu Deus do céu, e nós então. Agora vamos ver Lucas capítulo 3, onde nós vamos ver essa necessidade de Jesus em relação ao Espírito Santo. Lucas capítulo 3. Esse texto fala sobre o ministério de João Batista. João Batista estava batizando no Rio Jordão, quando de repente chegou quem? Jesus, para ser batizado. João ficou ali abismado, não queria batizar Jesus, mas acabou concordando. Então vamos ler aí Lucas capítulo 3, versículo 21. E aconteceu que, como todo o povo se batizava, sendo batizado também Jesus, orando ele, o céu se abriu. Olha aí, se você não orar, tá difícil do céu se abrir, né? E o Espírito Santo desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. E ouviu-se uma voz do céu que dizia: Tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nesse momento aí, Jesus foi batizado nas águas, e o Espírito Santo veio sobre ele, simbolizando o batismo com o Espírito Santo. Então muito bem, olha o Espírito Santo aí na vida de Jesus. Agora vamos ao capítulo 4, versículo 1. E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Olha aí o Espírito Santo conduzindo Jesus. Vamos ao versículo 14. Então, pelo poder do Espírito Santo, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me a curar os quebrantados do coração, a pregar liberdade aos cativos, a restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos e anunciar o ano aceitável do Senhor. Aleluia! Olha aí o Espírito Santo na vida de Jesus. Jesus não faria o que fez sem o Espírito Santo na vida dele. O que não elimina as decisões que Jesus tinha que tomar. Ele foi à cruz porque ele escolheu ir. Mas veja, se a vida de Jesus fosse um filme, o Espírito Santo seria o diretor.
Espírito Santo dirigia Jesus. Uma coisa que a Bíblia não diz, mas eu fico imaginando Jesus acordando de manhã. E aí, Espírito Santo, para onde nós vamos hoje? Quem nós vamos curar hoje, Espírito Santo? Quem nós vamos libertar? Porque o Espírito Santo conduzia Jesus e Ele quer fazer o mesmo conosco. Sem o Espírito Santo, nós não somos nada na obra de Deus. Olha aqui, Jesus disse que porque o Espírito Santo estava sobre Ele, Ele podia curar os quebrantados de coração, libertar os cativos, dar vista aos cegos. Sem o Espírito Santo nós vamos dar vista a quem? Nós não vamos curar nem miopia. Mas com o poder do Espírito Santo, nós podemos fazer isto e muito mais. Aleluia! Olha, nós precisamos do Espírito Santo agindo em nós. Agindo em nós. Veja bem, nesta semana ocorreu um problema com o meu carro. E eu estava... a minha esposa estava dirigindo o carro e eu estava em outro lugar. De repente, a minha esposa me telefona e fala assim: olha, tá acontecendo um problema com o carro. Está aparecendo aqui no painel uma mensagem que é falta de óleo. Falei: Joyce, para esse carro agora. Desliga esse carro agora. Ah, mas eu estou aqui num lugar muito movimentado. Desliga esse carro agora. Arruma um lugar para encostar. Seja onde for, encosta. Desliga o carro. Porque motor sem óleo não pode funcionar. Assim é você sem o Espírito Santo. O óleo na Bíblia representa o Espírito Santo. Olha, você está agindo sem o Espírito Santo. Para! Desliga! Arruma um canto para você encostar. Mas não faz a obra de Deus sem o Espírito Santo. Você será como um motor de um carro sem óleo. Agora me fala, um carro, se ele não tiver óleo e gasolina, ele anda? Anda. Na descida ele vai muito bem. Ele anda que é uma beleza. Deixa ele no morro, desengrenado, sem freio para você ver. Ele anda. Assim é você sem o Espírito Santo. Na pirambeira você vai muito bem. Para o abismo você vai que é uma beleza. Para o pecado você vai que é uma beleza. E eu também, né? Na banguela. Sem o Espírito Santo a gente só vai pro buraco. Aí, e pra andar assim, no plano? Só se for empurrado. Mas não tem muita gente na igreja assim, pastor Wilson? Só vai se for empurrado. Porque tá sem óleo, tá sem unção, tá sem o Espírito Santo. Só vai se for empurrado. Irmão, vamos pro monte orar? Ah, não, o sol tá muito quente. Depois você chama de novo: irmão, vamos para o monte orar? Não, hoje está chovendo. Ah, então tá, irmão. Outro dia você fala: irmão, hoje nós vamos ao monte à noite. Ah, não, à noite faz muito frio no monte. Irmão, e se eu te buscar na sua casa, você vai? Ah, vou não, irmão. E a minha novela? Irmão, se eu te der 50 reais, você vai ao monte orar? Dá para ser 100. Só se empurrar. Só se empurrar. E tem alguns casos que o carro é tão pesado, você pode empurrar que ele não vai sair do lugar. Irmão, vamos louvar, irmão. O irmão não louva. Irmão, vamos participar, não, vamos evangelizar, irmão. Irmão, não evangeliza. Mas, se você tiver na sua vida o poder do Espírito Santo, não precisa ninguém mandar, você já está fazendo. Isso aconteceu com os discípulos. Eles estavam ali, naquele cenáculo. Não é porque era um lugar bacana, não. Eles estavam escondidos, com medo dos judeus, com medo de serem crucificados também. Mas, Atos capítulo 2, versículo 1, diz
que, cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Aleluia! Vamos ler Atos capítulo 2, versículo 1. E o que aconteceu ali, naquele momento? No dia de Pentecostes, todos estavam reunidos no mesmo lugar. Veja que não teve nenhum outro compromisso que pudesse tirar essas pessoas de estarem na presença de Deus. Cuidado com compromissos que tiram você da presença de Deus. Cuidado com compromissos que tiram você dos cultos. Vamos lá, versículo 2. E de repente veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Aleluia! Agora, eu quero lembrar aqui o que nós lemos em Deuteronômio capítulo 16. Ali está escrito que todos iam se alegrar diante do Senhor. Diz lá, tu te alegrarás na presença do Senhor, o teu filho também, tua filha, teu servo, tua serva. Olha, isso parece com a profecia de Joel. Muito tempo depois, Joel profetizou. Joel capítulo 2. E acontecerá, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões. Vossos velhos sonharão. E até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito naquele dia. Veja que aquela festa, ela estava representando esse derramamento do Espírito Santo que ocorreria no Pentecostes de Atos. E esse Espírito Santo alcançaria todas aquelas pessoas e elas iriam se alegrar de maneira extraordinária na presença de Deus. Aleluia. Olha, nós precisamos do Espírito Santo na nossa vida todos os dias. Hoje, você não tem mais que esperar o Espírito Santo. O Espírito Santo já veio, não é? Se você for ler o livro de Atos, como que aconteceu o batismo com o Espírito Santo depois de Atos 2? Pela imposição de mãos. Os apóstolos impunham as mãos e as pessoas recebiam o batismo com o Espírito Santo. Olha, eu quero impor as mãos sobre você nesta manhã. E também os pastores que aqui estão. E nós vamos rogar ao Senhor que derrame o Espírito Santo sobre a sua vida nesta manhã. Agora, o Espírito Santo é como fogo. Quantos estão com o Espírito Santo apagado na vida? Hoje também é uma oportunidade para você reacender essa chama. Deus acende o fogo no seu coração, mas você tem que manter esse fogo aceso. Manter pela comunhão, pela oração, pelo jejum, pelo estudo da palavra, pela obediência ao Senhor. Assim que você mantém aceso esse fogo na sua vida. Convido os irmãos então a se colocarem de pé neste momento. Depois da Páscoa vem o Pentecoste. Depois de aceitar Jesus, você precisa ser revestido pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Nós vamos orar nesse momento.